Em 1985, houve um pequeno alvoroço nos jornais nacionais sobre um fugitivo se entregando às autoridades federais. Não apareceu muita na imprensa, dado que ele tinha sido um fugitivo federal, um dos homens mais procurados da nação por 40 anos, mas o que mais surpreendeu não foi apenas que ele conseguiu evitar uma caçada do Departamento Federal de Investigação por 4 décadas. O que realmente mais surpreendeu sobre o homem chamado Georg Gärtner foi o seu crime. Georg Gärtner era um prisioneiro de guerra alemão fugitivo, e a história da sua vida em fuga é uma história que merece ser lembrada. Georg Gärtner nasceu em Schweidnitz, na então província prussiana da Baixa Silésia, em 1920. Schweidnitz era uma cidade de cerca de 35 mil habitantes, uma parte relativamente rural e remota da República de Weimar pós-Primeira Guerra Mundial, talvez mais conhecida como a casa de infância do famoso as dos pilotos de caça Manfred von Richthofen. Filho de um ferroviário, Gärtner era um atleta talentoso, campeão local em tênis e esqui e um ótimo estudante que sonhava em ser arquiteto. Contudo, uma crise quase fatal de difteria aos 15 anos impediu sua formatura no ensino médio, na Oberhillschule. Em 1940, com a Alemanha em guerra e com poucas perspectivas, ele se voluntariou para o exército. Lá enfrentou mais problemas de saúde, como pneumonia e lesão durante o treinamento, levando quase 2 anos até receber uma missão de combate. Ele não conseguiu se candidatar diretamente para ser um oficial devido à sua falha em se formar na Oberweltschule, mas se destacou o suficiente para ser promovido a Kandidat-Offizier-Bewerber, designação que significa candidato a oficial de guerra. Ele frequentou a escola preparatória para oficiais e depois foi enviado para uma unidade de combate como sargento. Após servir tempo suficiente em combate, ele poderia retornar para concluir o treinamento e se tornar um oficial. Finalmente pronto para o serviço em 1942, ele viu um cartaz chamando voluntários para o Corpo da África. Comandado pelo marechal de campo Erwin Rommel, a propaganda nazista retratou o Corpo da África como heróis sempre vitoriosos e Rommel como uma lenda invencível. Gärtner, da Rural Silésia, estava animado com a perspectiva de aventura, de viagem, de glória certa com o aclamado Corpo da África e, claro, do clima quente. Como um ex-campeão de esqui que instruiu tropas alemãs em esqui cross-country, ele corria o risco de ser enviado para a brutal Frente Oriental. Portanto, se voluntariar para servir na África parecia a melhor opção. Gärtner chegou na Líbia em janeiro de 1943, descobrindo que a situação militar não correspondia à propaganda. Após ser derrotado pelo 8º Exército Britânico na Segunda Batalha de El Alamein, em novembro, o corpo africano estava em retirada desordenada. A primeira dose de realidade de Gärtner veio quando o aeródromo em que ele pousou foi bombardeado pela artilharia britânica menos de 1 hora após sua chegada, e 3 dias depois o local estava nas mãos dos aliados. Gärtner, um sargento de uma unidade de artilharia da 15ª Divisão Panzer, chegou a tempo de participar de uma batalha desértica exaustiva e sem esperança, com o corpo africano recuando até 50 milhas por dia. Rommel foi chamado de volta para a Alemanha, o Afrika Korps foi encurralado, e em maio do ano seguinte o jovem sargento se tornou um dos cerca de 220 mil soldados alemães e italianos da campanha africana forçados a se render. Na semana anterior, ele recebeu ordens para voltar à Alemanha e concluir seu treinamento de oficial, mas naquele momento a fuga era impossível. Nas suas memórias, ele recordou que, ao ser levado para um acampamento americano, notou o quão bem equipados os americanos estavam, deixando seus motores ociosos sem preocupação com a escassez de combustível. Ele concluiu: "Naquele momento eu percebi que perderíamos a guerra." A maioria dos prisioneiros capturados na África do Norte foram levados para campos de prisioneiros de guerra nos Estados Unidos. Existiam várias razões para mandar os presos aos Estados Unidos. A Convenção de Genebra de 1929 exigia que os prisioneiros fossem mantidos seguros e alimentados. Isso era fácil de fazer nos Estados Unidos, mas quase impossível no norte da África. Manter prisioneiros perto das zonas de guerra na França permitiria que fugitivos retornassem às suas linhas e se juntassem novamente à luta. Fazer isso de Nova Jersey ou Novo México era bem mais difícil. A Grã-Bretanha enfrentava uma grande escassez de moradias e pediu ajuda aos Estados Unidos.
De acordo com a Convenção de Genebra, prisioneiros de guerra alistados podiam ser obrigados a trabalhar desde que fossem compensados pelos Estados Unidos, que precisavam de mão de obra extra, particularmente mão de obra agrícola, com tantos dos seus próprios lutando na guerra. Por fim, durante a guerra, a Alemanha e a Itália chegaram a manter cerca de 100 mil prisioneiros de guerra americanos. Os alemães detidos nos Estados Unidos, embora seguissem as regras da Convenção de Genebra, serviam essencialmente como garantia de bom tratamento para os prisioneiros aliados mantidos pelo eixo. Os navios Liberty americanos traziam suprimentos e reforços diariamente. Os prisioneiros eram embarcados de volta, arriscando-se a serem afundados pelos próprios U-boats alemães. Georg Gertner embarcou em um navio Liberty em junho, partindo para uma nova aventura. O homem de uma pequena cidade na Silésia, onde a maioria nunca se afastava mais de 50 milhas, estava agora rumo aos Estados Unidos. Ele tinha vantagem sobre a maioria dos outros prisioneiros de guerra. Na escola, ele havia estudado inglês e o falava razoavelmente. Prisioneiros de guerra alemães nos Estados Unidos são considerados uma história quase esquecida. Ao todo, cerca de 450 mil alemães e 51 mil prisioneiros de guerra italianos foram detidos nos Estados Unidos. Havia mais de 700 campos de prisioneiros de guerra em 46 estados. Apesar disso, os americanos desconheciam em grande parte os campos, que geralmente ficavam distantes de áreas urbanas e centros industriais por segurança. Havia uma necessidade de construir os campos em áreas de clima ameno no sul para reduzir os custos de construção. Gertner foi transferido entre campos no Texas e Novo México, terminando em um campo próximo à pequena cidade de Deming, Novo México. Prisioneiros de guerra alemães nos Estados Unidos foram bem tratados. Gardner notou que a comida era não só melhor do que a do exército alemão, mas também superior à recebida pelos americanos durante o racionamento. Os campos ofereciam esportes, livros, filmes, cursos universitários e até álcool ou cerveja na cantina, pago no roteiro que os prisioneiros recebiam pelo trabalho. Gardner mencionou riscos de confronto com guardas e nazistas fanáticos no campo, além do perigo ocasional de encontrar cascavéis no Texas e Novo México. Segundo ele, o maior problema era o tédio. Apesar dos prisioneiros de guerra alemães ocasionalmente fugirem, até alguns milhares durante a guerra, eles eram quase sempre recapturados dentro de 24 horas. Geralmente apolítico e contente por não estar na guerra, Georg não era o tipo de prisioneiro que consideraria fugir. Mas isso mudou em 1945. A guerra na Europa terminou em maio, e os prisioneiros de guerra começaram a questionar sobre sua repatriação. As condições do campo pioraram conforme os prisioneiros de guerra americanos retornavam, pois os Estados Unidos não precisavam mais se preocupar com o tratamento dos prisioneiros alemães para garantir o bem-estar dos aliados. Além disso, os guardas ficaram mais hostis conforme os campos de concentração eram libertados na Europa e a magnitude dos horrores do Holocausto se revelava. Segundo Gertner, a maioria dos prisioneiros de guerra ficou tão chocada e repelida quanto os americanos, mas os guardas se tornaram mais abertamente hostis por causa disso. O pior foi que, no verão de 1945, os prisioneiros de guerra descobriram que os Estados Unidos planejavam repatriá-los diretamente para suas cidades natais. Eles esperavam ser libertados na zona americana na Alemanha, apesar da devastação e escassez pós-guerra. Para prisioneiros como Gertner, a repatriação direta significava enviá-los para territórios ocupados pela União Soviética, onde suspeitava que não seria bem tratado como nos Estados Unidos. Além disso, Georg Gertner almejava a liberdade. Ele havia passado da sociedade regimentada da Alemanha para o exército alemão, para o campo de prisioneiros de guerra. Aos 24 anos, ele queria pela primeira vez em sua vida se sentir livre para fazer suas próprias escolhas. Ele se determinou a escapar. Durante seu treinamento como oficial na Alemanha, participou de um exercício em que os alunos simularam ser prisioneiros fugitivos. Os instrutores os deixaram em um lado da cidade e eles precisavam chegar ao outro lado sem serem capturados. Enquanto os outros alunos criavam planos elaborados, esgueirando-se por esgotos ou atravessando telhados, Gardner escolheu uma abordagem simples e direta. Ele se passou por um cidadão comum, pegou um bonde e cruzou a cidade antes dos seus instrutores. Ele foi o único aluno que conseguiu chegar. Seu plano, em 24 de setembro de 1945, também era simples. Do acampamento, ele via uma linha de trem, estudou o horário e, numa noite, enquanto todos assistiam a um filme, esperou uma pausa nos holofotes, rastejou sob o arame e correu para o trem.
Ele saltou em um vagão de carga como muitos faziam na época, e o trem o levou para San Pedro, Califórnia. O trem foi um golpe de sorte. Assim que ele foi considerado desaparecido na contagem de camas, houve uma busca massiva. O exército interrogou os outros prisioneiros, mas ele não havia revelado seus planos a ninguém. O exército supôs que ele se esconderia na área e concentrou sua busca no Novo México. Não lhes ocorre que ele possa ter fugido no trem. Como outro golpe de sorte, o Departamento Federal de Investigação considerou sua fuga como problema do exército e levou mais um ano para iniciarem uma busca nacional. Nesse período, ele aprimorou seu inglês, aprendeu a pentear o cabelo e a segurar o garfo como um americano. Na próspera e multicultural Califórnia do pós-guerra, ele conseguiu se misturar, manter um perfil discreto e aprender a se tornar um americano. Inicialmente, ele viajou com trabalhadores agrícolas migrantes, empregos itinerantes com poucas perguntas. Ele se identificava como Peter Peterson, um imigrante norueguês. Posteriormente, ele adotou o nome Dennis Wiles, derivado dos nomes de uma família de trabalhadores agrícolas migrantes que conheceu. Ele conseguiu obter um cartão de segurança social e, posteriormente, uma carteira de motorista com esse nome. Ele trabalhou como vendedor, instrutor de esqui e tenista profissional. Ele jogou tênis em dupla com o ator Lloyd Bridges e se divertiu em um chalé de esqui com Robert Stack. Quando o trem de passageiros City of San Francisco ficou preso em uma avalanche nas montanhas Sierra Nevada em janeiro de 1952, como chefe da patrulha de esqui de uma área local, ele foi o primeiro a chegar ao trem. Uma foto borrada dele foi publicada em jornais nacionalmente, enquanto cartazes de procurado com sua foto estavam expostos em agências dos Correios pelo país. Após a repatriação, apenas 15 dos quase 450 mil prisioneiros de guerra alemães nos Estados Unidos não foram contabilizados. Um a um, todos eles haviam sido encontrados. Depois que o marinheiro mercante Kurt Richard Westphal foi encontrado na Alemanha Ocidental em 1964, Gardner era o último prisioneiro de guerra alemão desaparecido. O Departamento Federal de Investigação havia esgotado todas as pistas. Eles passaram a buscar em listas telefônicas por nomes similares a Georg Gärtner. Dennis Wiles evitou a captura por 4 décadas, nunca compartilhando seu segredo com ninguém. Em 1964, ele se casou com Jan Clark, uma divorciada. 18 anos de casamento e ela ainda não sabia o verdadeiro nome dele. No final, sua esposa o convenceu a se abrir. Ela se exasperou com a relutância dele em falar sobre seu passado. Quando ele se recusou a viajar internacionalmente com ela, pois não tinha certidão de nascimento para obter um passaporte, ela decidiu deixá-lo. Ela arrumou as malas e chamou um táxi, e foi nesse momento que ele percebeu que tinha que contar a verdade para ela, a primeira pessoa para quem ele contou seu terrível segredo em 37 anos. Sua esposa então tomou o controle da situação. Ela encontrou Arnold Kramer, um historiador que escreveu sobre prisioneiros de guerra alemães nos Estados Unidos. Kramer concordou em coescrever um livro detalhando a história de Gärtner. É chamado O Último Soldado de Hitler na América. Ela então contratou um advogado para gerenciar sua entrega às autoridades. Ele concluiu seu livro dizendo: "Que sorte eu tenho de tê-la." Após quase 40 anos de buscas, o Departamento Federal de Investigação decidiu encerrar o caso. Não estava claro se ele cometeu um crime, pois sua fuga ocorreu após o término da guerra. Similarmente, o Serviço de Imigração e Naturalização optou por não acusar Gene, visto que ele foi trazido involuntariamente aos Estados Unidos como prisioneiro de guerra, não entrou ilegalmente no país e, sendo casado com uma cidadã americana por 18 anos, poderia solicitar sua cidadania. Após a publicação de seu livro em 1985, ele foi ao Today Show em 11 de setembro do mesmo ano e se rendeu oficialmente a Bryant Gumbel. A manchete da United Press International para o dia foi: "A Segunda Guerra Mundial chegou ao fim hoje." Ele descobriu mais tarde que sua irmã ainda vivia na Alemanha e havia imigrado da Alemanha Oriental para a Ocidental, conseguindo visitá-la. Devido a atrasos burocráticos, ele só se tornou um cidadão naturalizado em 2009. Georg Gärtner, ou Dennis Wiles, seja qual nome você preferir, faleceu em 2013 aos 92 anos de idade. Espero que você tenha gostado deste episódio do History Guy, com trechos de história esquecida de 10 a 15 minutos. Se gostou, por favor, clique no botão de curtir.
Para perguntas, comentários ou sugestões para episódios futuros, utilize a seção de comentários. Responderei pessoalmente com prazer. Siga o History Guy no Facebook, Instagram, Twitter e confira nossos produtos em teespring.com. E se você quiser mais episódios sobre História Esquecida, tudo o que você precisa fazer é se inscrever.